Boa noite, eu sou Regina Horta Duarte. Eu gostaria de agradecer à professora Lilian Godoy, que me convidou para fazer essa palestra, e durante nossas conversas descobrimos que fomos contemporâneas por alguns meses, na antiga Faculdade de Filosofia da UFMG, aqui na famosa Rua Carangola, em Belo Horizonte. Queria agradecer também a toda a equipe organizadora do primeiro seminário Diálogos Interdisciplinares sobre Direitos da Natureza e do sexto seminário interdisciplinar de Ciências Humanas. Quando eu fui convidada, duas coisas me chamaram especialmente a atenção e me deixaram muito interessadas nesse evento. Primeiro, que é um programa de pós-graduação em Ciências Humanas, e eu fiquei muito interessada pelo caráter interdisciplinar do programa, me pareceu muito louvável. E segundo, porque é a universidade, um programa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, e mesmo que esse programa funcione no campus Diamantina, existe um campus dessa universidade em Teófilo Otoni que abriga outros cursos. E isso se liga muito, me chamou muita atenção, porque o Vale do Mucuri se liga à minha trajetória profissional de uma forma muito importante, porque foi estudando alguns eventos históricos do Vale do Mucuri no século XIX que eu descobri, que eu atinei pela primeira vez, que o historiador deveria necessariamente falar do mundo natural se ele quisesse fazer uma história verdadeiramente dinâmica, já que a trajetória dos seres humanos e suas sociedades são inseparáveis do mundo natural, em que esses seres humanos constroem suas vidas em coexistência com outros seres e outros elementos. Eu lamento muito não estar presencialmente, queria pedir desculpas, eu mando essa palestra gravada e, com sorte, se as condições de conexão nos permitir, eu poderei participar do debate, mas eu não podia comparecer. Um outro alerta é que eu não sou um especialista em direitos da natureza, eu sou uma historiadora, e eu sei que esse é o tema central do debate do evento, mas a história que eu vou contar, que eu vou abordar, mostra como que a conquista e a ocupação de uma área extensa de mata tropical e todos os seres vivos e elementos em conexão que estavam lá foram absolutamente ignorados e afrontados seus direitos, afrontados na segunda metade do século XIX. Eu comecei a estudar o Vale do Mucuri, parar de compartilhar minha tela. Iniciei as minhas pesquisas sobre o Vale do Mucuri em cerca de 1998. O meu viés era muito diferente, eu estava interessada na cultura política, mais especificamente na figura do Teófilo Otoni, que era um político mineiro liberal importante, como vocês devem saber, e que, diante do fracasso do movimento liberal, da Revolta Liberal de 1842, derrotada pelo governo imperial, decidiu trilhar um outro caminho na defesa das suas concepções republicanas e liberal, e ele conseguiu o apoio das elites locais daquela região ali do Cerro, Diamantina e arredores para o seu sonho de conquista do Mucuri, que eu vou explicar, mas também conseguiu o apoio das autoridades da província mineira e do Império. Essas elites locais queriam comercializar mais diretamente seus produtos, construindo um acesso mais rápido, mais fácil entre as suas fazendas, as suas atividades e o litoral da Bahia, para, digamos assim, acelerar o transporte dos seus bens e produtos. E o projeto, no caso das autoridades provinciais e imperiais, abraçaram o plano do Teófilo Otoni porque havia um projeto de conquista e controle do território, e as obras públicas, o estreamento dos espaços, a construção de estradas, a navegação dos rios, e todas essas obras públicas aí adjacentes eram consideradas muito úteis para essa conquista do território, que, se a gente for usar uma terminologia do Gilles Deleuze, era uma conquista do Estado moderno de estreamento dos espaços, ou seja, construção de espaços onde a movimentação de produtos, de bens, de pessoas, de riquezas, fossem as mais previsíveis, as mais controladas, as mais seguras, as mais estabelecidas possíveis. Então, existem aí projetos de elite e projetos de construção do território pelas autoridades públicas, pela gerência do Império. Bom, em 44,
O Teófilo Otoni lança a Companhia de Navegação e Comércio do Mucuri, que ele consegue autorização do Império para fundar, e em 52 ele funda a cidade de Filadélfia, a aldeia, né? Não era bem uma cidade, né? O foco urbano de Filadélfia, que era uma alusão do Teófilo Otoni, um fascinado pela Revolução Americana, pelo liberalismo americano, pela República Americana, à construção, a ocupação do estado da colônia de Pensilvânia e a fundação da cidade de Filadélfia, remetendo a William Penn, que era um perseguido, um refugiado religioso e que ganhou ali a oportunidade de explorar a Filadélfia e que fundou Filadélfia em 1682 nos Estados Unidos, assinou um tratado de amizade com os índios, comprou as suas terras para fazer a cidade e que pregava como um quáquer, ele era um dissidente quáquer, ele pregava no século XVII, nasceu em 1644, ele pregava a igualdade, a tolerância, a não violência, e a escolha da cidade de Filadélfia remetia ao seu significado, que é uma palavra grega que significa amor fraterno. E Teófilo Otoni fundou Filadélfia ali no meio do Vale do Mucuri, em pleno Vale do Mucuri, à borda da Mata Atlântica, né? Imerso ele abriu uma clareira e fundou Filadélfia, pensando em todas esses significados aí liberais e republicanos e também de tolerância entre civilizações. Apesar da poesia dessas referências, nós veremos, e da disposição do Teófilo Otoni, nós veremos de fraternidade, nós veremos que a ocupação do Vale do Mucuri, na época que eu pesquisei, eu fiquei muito chocada, muito impressionada com a tristeza dessa história. A história é uma história triste, né? Marcada pela violência, pela miséria, pelo desprezo das diferenças, por uma relação predatória com o meio natural, né? E diante da qual eu creio que nos cabe, seres humanos do presente, né, brasileiros do presente, construir outras histórias para serem contadas para as gerações que virão. O que me impressionou muito foi o mosaico que me descentrou da história meramente política, foi o mosaico de encontros que eu encontrei na documentação sobre a história do Vale do Mucuri em meados do 19. Eram encontros muito fascinantes entre muitos e diversos atores históricos. Além do Otoni e de seus engenheiros, encarregados, técnicos e outros comerciantes e outros envolvidos, havia a mata, com todos os seus animais, com todas as suas plantas. Havia o rio e seus afluentes. Havia os escravizados, que ele disse inicialmente que não iria utilizar para construir Filadélfia, mas acabou utilizando, e que foram utilizados ali até para a derrubada da mata, que era uma tarefa extremamente difícil, penosa e bastante pesada. Havia os imigrantes de língua alemã, especialmente suíços, que ele mandou contratar na Europa e trazê-los porque ele queria, havia aí, vejam bem, um sonho de civilização branca, e ele tenta, então, trazer trabalhadores para serem pequenos empreendedores brancos e para atuarem no lugar, e a história desses imigrantes é uma história muito triste, muito difícil ao chegarem ali. Quando foram contratados, muitos achavam que estavam indo para Filadélfia, nos Estados Unidos. E quando chegaram ali, no meio da mata, se sentiram muito desesperados e tiveram muita dificuldade de reconstruir suas vidas ali. Mas também populações indígenas, várias populações indígenas, que eram populações que já viviam naquele local ali, né? Então, são muitos os atores, são muitos digamos, os interesses envolvidos, os seres humanos, não humanos, e até elementos, né, no caso do Rio, que estão ali envolvidos nessa história, nesse encontro que é muito múltiplo, que na verdade, é um mosaico de muitos encontros, né? Mas eu vou privilegiar aqui na minha fala, porque nós temos um tempo limitado, 3 personagens principais: a mata, as sociedades indígenas e o Rio. Vou me focar nesses 3 para poder dar
um enfoque limitado ao nosso tempo. Bom, a mata tinha-se uma mata tropical, uma área de mata atlântica, né, tropical, tinha sido uma espécie de uma zona tampão desde o século XVIII, porque as autoridades coloniais viam ali a densidade das matas e a impenetrabilidade daquelas matas como um ponto positivo para poderem controlar o trânsito ilegal de ouro e diamantes. Então, eles contavam ali com a dificuldade de passar pela mata para desanimar os possíveis desviadores de metais sem pagar impostos, portanto, era uma área que ficou bastante deixada, né, em recuperação, deixada em descanso, digamos assim, o que aumentou o vigor dessas matas, certamente. Mas desde a vinda de Dom João VI, em 1808, né, quando ele sai de Portugal, que essas regiões... Primeiro foi o Vale do Rio Doce, na verdade. Dom João VI decretou, chegou aqui, em pouco tempo decretou guerra aos Botocudos e a conquista do Vale do Rio Doce. E, no século XIX, essas outras matas do Vale do Mucuri se tornariam o alvo da cobiça do tempo, e Ottoni sonhava há muito tempo com essa possibilidade de conquistar essa região para transformá-la numa região de trânsito e conquista, e civilização, e por aí vai. Essa mata tropical era extremamente densa, como eu falei, e certamente ela foi perscrutada pelos viajantes naturalistas do século XIX. Então, são olhares estrangeiros que vão analisar essa mata, são viajantes como Auguste de Saint-Hilaire, por volta de 1918, 19, ou Maximilian von Wild, também nessa mesma época, ou von Tschudi e Robert Avelan-Leman, em meados do século XIX, que percorrem essas matas, avaliam essas matas. Eles não entram completamente, né, nas áreas mais, digamos, mais índias dessas matas, mas eles observam e ficam muito fascinados e escrevem vários relatos. Eu tenho um artigo que eu gostaria de indicar, que se chama Olhares Estrangeiros, que eu publiquei na Revista Brasileira de História em 2002, e que fala desses relatos dos estrangeiros sobre a riqueza dessas matas, o fascínio dessas matas tropicais aí, e de tudo que vivia nela, de todos os seres humanos e não humanos que viviam nessas matas, ou nas bordas dessas matas. Essas matas são muito difíceis de serem penetradas nessa época, porque elas eram... O Arandino, a Ferro e Fogo, ele fala como a Mata Atlântica tropical mais densa, ela é difícil de abrigar o ser humano. Os seres humanos vão encontrar ali um ambiente bastante os brancos, principalmente, né, bastante difícil para a sua sobrevivência. Eles não sabem como andar nessas matas, como sobreviver nessas matas. E essas matas são ameaçadoras para os seres humanos civilizados, né? E esses conquistadores, todos esses relatos, seja dos viajantes, seja dos técnicos, dos engenheiros ou das autoridades, essas matas são descritas sempre sob algumas qualidades que hoje nos parecem muito curiosas. Então, eles vão descrever a mata como um espaço sem história, como um deserto, como o caos, um lugar caótico, né, desorganizado, caos, como inóspita, como desprovida de cultura, um sertão impenetrável, escura, ameaçadora, perigosa, hostil, né? E eles falam floresta e mais floresta, como se fosse tudo um verde homogêneo, né? Uma moldura uniforme. E mesmo os viajantes, né? Eles vão detalhar essa mata, os seus animais, as suas plantas, as suas coisas, mas eles têm um olhar, né, de que essa mata é quase um desperdício, é um lugar cheio de riquezas, é como um baú de tesouros que estão desperdiçados, estão ali sem utilização. Então, eles ficam avaliando os recursos, eles vão falar dessas matas como um lugar de riquezas inaproveitadas, e que aproveitá-las dependeria de decifrar o enigma dessa mata. Decifrar o enigma dessa mata já está entendido que é derrubá-la, né? Como? Então, a mata, quando eles olham para a mata, eles veem madeiras,
para serem comercializadas, terras férteis, depois da derrubada, para a agricultura, rios caudalosos, cheios de peixes para serem explorados, e rios para serem navegáveis, há clareiras na floresta para darem lugares a estradas, a fazendas, e por aí vai. Né? Os animais e as plantas que lhes despertam especial interesse para serem classificados, para avaliar sua possível aclimatação e utilidade. Né? Então, é engraçado porque a primeira coisa que um viajante como Maximilian Field faz e pensa quando ele vê um animal selvagem é em atirar. Atirar de uma forma que ele vai estar preocupado se a sua arma vai ser capaz de atirar por causa da umidade da mata, por vezes as armas não funcionavam, e se ele vai danificar menos o couro, a pele do animal, para que ele possa depois ser preparado adequadamente e para ser levado aos museus europeus, para se tornar um exemplar nos museus europeus. Né? Então, esse encontro com a mata, eu diria que ele é um encontro marcado pela avidez, né? Pela ganância. O segundo encontro seria um encontro com as sociedades indígenas, que estão vivendo, que viviam ali, né, há muito tempo, e portanto, construíam uma vida dentro da mata e ao redor dessa mata, em torno dessa mata também, né? E essa sociedade branca, esses conquistadores, eles estão espelhados nos ideais europeus de civilização, no caso do Teófilo Otoni, nos ideais norte-americanos de civilização, né? E esse encontro vai ser marcado, se o encontro com a mata da mata é marcado pela avidez, esse encontro aqui é marcado pela intolerância. E as matas não eram nem vazias, nem vazias de história, nem vazias de cultura, como a gente sabe. As fontes sempre falam de prenhas inóspitas, habitadas por gentios. E esses gentios, mesmo que Teófilo Otoni tenha proposto algo diferente, mas predominantemente eles são igualados ao animal pelos relatórios de naturalistas e outras autoridades e outros intelectuais. Ou, no caso de pessoas como Otoni, eles são pensados como seres humanos, sim, mas como algo como se eles fossem umas crianças que precisassem ser guiadas, civilizadas, aldeadas, conduzidas à civilização. No futuro, talvez até trabalhadores, quem sabe, né? Então, é sempre um olhar que ou quer matá-los como animais, ou justificando a sua morte, porque são como animais, ou quer dominá-los, né, e guiá-los. E ali havia várias populações indígenas, muitas. Né? Nos termos da época, eles são descritos como Macunis, Malali, Machacali, Naquininuque, Aranau, Bacuê, Bituruna, Jiporoque, entre outros. Mas, ao mesmo tempo que eles falam de várias palavras, eles sempre as fontes homogeneizam essas populações sob o nome pejorativo de botocudos, que remetia ao uso de ornamentos nos lábios e nos lóbulos das orelhas, e que esse homem civilizado aí, europeu, vai afirmar como uma mostra da sua bestialidade, porque eram como se eles estivessem se automutilando, se deformando, se transformando em bestas, né? Em contraste com os padrões europeus de beleza, que no século XIX propugnavam lábios bem finos. A heroína romântica e o herói romântico têm lábios finos, traços brancos, né? Nariz fino, orelhas pequenas e por aí vai. E um outro ponto de atribuição de animalidade aos indígenas era a atribuição muito frequente de que eles seriam canibais, mas que eles comeriam, que essa prática do canibalismo seria, digamos assim, não como uma antropofagia em rituais culturais, não, mas uma marca da sua bestialidade, mais uma marca da sua bestialidade. Então, a despeito da disposição do Otoni de criar uma Filadélfia pacificadora, né, e amiga, né, baseada na fraternidade, a maior parte, né, da história, 99,9% da história das populações indígenas nessa região, antes de Otoni e depois de Otoni, foi marcada pela violência, eles foram caçados como animais,
por vezes se fazia uma espécie de uma guerra biológica, deixando roupas contaminadas de pessoas que tinham morrido de varíola para os índios para usassem ou tocassem e se contaminassem e morressem todos. A matança de aldeias inteiras, cercadas e dizimadas, as pessoas que estavam ali, a escravidão de crianças e adolescentes, o abuso das mulheres, a invasão das terras, a incompreensão da sua cultura, o desrespeito à sua humanidade, o etnocentrismo e por aí vai, né? Eles eram vistos simplesmente, predominantemente, né? A visão deles era de animais a serem removidos, como onças, como outros, né? Como as feras. E hoje em dia, né? Cada vez mais pensamos nas propostas de civilização diferente, dessas outras sociedades humanas, das outras formas de relação com a natureza, com quem temos tanto a aprender e sobre o que temos tanto que refletir, né? E que, por exemplo, nós poderíamos pensar uma das vozes atuais que nos mostram a possível vitalidade, né? A vitalidade e os valores diferentes daquelas sociedades, por exemplo, na voz de uma pessoa como Ailton Krenak, e que hoje nos ensina tanto. Um terceiro, mesmo que essa população, né, Krenak, esteja no Vale do Rio Doce, né? O terceiro grande encontro é um encontro com o Rio, é o último que eu vou falar aqui. E o Rio é um grande protagonista da história da Companhia do Vale do Mucuri, eu acho que o grande protagonista é o Rio. Porque o Rio tem 321 quilômetros, ele nasce no nordeste de Minas Gerais, ele deságua no sul da Bahia, e essa bacia do Rio integra mais de 15 mil quilômetros quadrados, na época, né, predominantemente de matas. E o Ottoni ele se baseou inicialmente num relato de um francês, de um engenheiro francês contratado pela província de Minas, pelo governo da província de Minas, que era o Victor Renaud, e que esteve lá na região, né, fez prospecções na região nos anos 30, em meados dos anos 30, e que dava algumas informações sobre o rio, pensando na sua navegabilidade. Ottoni confiou nesses relatos, e ele se decepcionou muito, porque ele, na prática, quando começou a fazer os trabalhos, viu que os relatos do Renaud não eram exatamente muito confiáveis. Então, ele se cercou de vários outros engenheiros, e havia muitos desafios para essa navegabilidade do rio. Pela imensidão do território, pelas dificuldades técnicas da época, pelo caráter desafiador da mata também atlântica que o cercava, que era densa, pelos contatos conflituosos com as populações indígenas, pelas dificuldades que eles tiveram na contratação de imigrantes, de trabalhadores europeus, e uma infinidade de problemas, mas que o Rio era um enigma, e havia uma coisa importante que dificultava, porque havia uma variabilidade ao longo do ano do Rio, e eles tinham que lidar com essa variabilidade do Rio ao longo da sua extensão, para calcular tanto o peso do navio, a carga do navio, o tamanho do navio para ser construído, do vapor a ser construído. O fato é que eles eles enfrentaram todos esses desafios, mas em 1860 o vapor Mucuri naufragou durante uma tempestade, e em 61, com vários problemas, a companhia acabou encampada de novo pelo governo imperial. Então, Teófilo Otoni fracassou no seu empreendimento, né? Mesmo que depois ele elenque quantas estradas construiu, quantas fazendas ele abriu, mas foi um fracasso grande, né? Eles levaram uma surra do Rio, enfim, né? Acho que esse encontro com o Rio foi marcado por uma surra que o Rio deu inconscientemente, é claro, né? Não é uma ação deliberada do Rio, mas é uma agência, né? Em que o Rio e o homem se enfrentam e o Rio ganha, porque o vapor naufraga.
Eu deixei essa pesquisa, terminando, né, concluindo, eu deixei essa pesquisa nos anos 2000, eu trabalhei com outras coisas depois daí, e foi um momento importante, foi um encontro importante meu com o Vale do Mucuri. Esse é um outro encontro que eu tenho que falar, porque eu descobri a questão da história ambiental, e nessa época que eu percebi que havia uma literatura estrangeira abundante sobre o tema da história ambiental, que havia as sociedades internacionais de história ambiental nos Estados Unidos, na Europa, que havia revistas especializadas em história ambiental, ou seja, que havia um mundo a ser explorado. Daquele encontro ali no Vale do Mucuri que eu tive nas fontes, todos os encontros que eu tive por meio da análise das fontes, eu teria vários outros. E até hoje eu estou me encontrando com vários temas de história ambiental e pesquisas da história ambiental, o que é uma coisa muito fascinante. E sendo esse um programa de pós-graduação interdisciplinar, eu diria que essa região do Vale do Mucuri, ela mereceria outros estudos de história ambiental, porque eu trabalhei muito naquele momento com a destruição, com a história, certamente, né, história de resiliências, mas eu creio que seria muito importante contar a história do Mucuri, do Vale do Mucuri, ao longo do século XX, e falar do tempo de hoje, né? Pensar nas questões atuais, que são desafios ambientais aí dessa região. Né? Então, eu espero que a minha palestra possa estimular outros pesquisadores, os novos estudantes do programa de graduação, de pós-graduação, a seguirem outras pesquisas e sentirem o mesmo fascínio que eu tive pelo Vale do Mucuri, e aí a construírem, a experimentarem outros encontros possíveis que existem ali, digamos, em latência. Né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a oportunidade de ter falado para vocês. Mais uma vez, peço desculpas pela minha ausência, minha impossibilidade de estar aí fisicamente. Encaminho aqui o meu mais forte abraço, mais sincero abraço, e desejando que o evento seja realmente uma oportunidade de aprendizado, de estímulo a novas pesquisas como um todo, e de muitos encontros afetivos entre todos vocês que estão aí no campus Diamantino. Muito obrigada e boa noite.